Com o fim do mangá, Kishimoto, em parceria com outros autores, lançou a série de romances Naruto Hiden, As Histórias Secretas de Naruto. Apresento a vocês a história perdida da Akatsuki. A luz da lua não é confiável para iluminar os passos das pessoas. É necessária uma luz forte que ilumine o caminho a ser seguido. Como se atendesse aos pedidos, as estrelas fogem e a luz se esconde, anunciando o fim da noite. A luz do amanhecer. Akatsuki. A luz que um dia tentou destruir o mundo ninja. O rio flui pelo vale, enquanto as árvores altas formam uma exuberante floresta que recebe raios de sol, iluminando o rosto da pessoa que anda por ela. Um jovem de olhar intenso, maduro demais para ser um garoto e jovem demais para ser um adulto. Seu nome é Uchiha Sasuke. Ciente dos crimes que cometeu, ele viaja sozinho para encontrar uma nova visão de si mesmo e do mundo ninja, tendo em mente que só poderia andar livre graças ao seu time antigo, e principalmente a Naruto, que nunca desistiu dele. Andando em direção à luz no fim da floresta, ele é recebido por um campo florido e passa a admirá-lo. O Sasuke antigo jamais teria parado para observar a paisagem. Ao longe, ele percebe duas crianças brincando com shurikens de papel. O caçula, Komitsu, aparenta ter entre 7 e 8 anos, enquanto o mais velho, Omitsu, tem certamente mais de 10. O mais velho é mais habilidoso e esperto, enquanto o mais novo é meio atrapalhado e ainda não consegue pronunciar as palavras corretamente. Eles brincam e o mais novo se atrapalha indo buscar a shuriken que tinha acabado de arremessar. Sem olhar para frente, ele tropeça e se desequilibra perto de um precipício. Quando estava para cair, Sasuke salva o garoto, usando seu chakra para fincar os pés na parede e caminhar na horizontal. O garoto e seu irmão agradecem, enquanto o mais novo o chama de Naruto, confundindo as espirais do Rinnegan com o ingrediente de lamen que tem o mesmo nome. O garoto pede para aprender ninjutsu, e Sasuke o ensina a arremessar shurikens como um ninja, ainda usando a de papel. Eles perdem a noção do tempo enquanto treinam, até o sol se pôr. Komitsu conseguiu um avanço impressionante em suas habilidades. E, vendo o pôr do sol, ele diz que aquela é a luz Akatsuki. Komitsu, o irmão mais velho, o corrige, dizendo que a luz Akatsuki não é a luz do fim da tarde, mas sim a luz da manhã. E continua. Nossa família foi morta pela Akatsuki. Com esse clima, Sasuke começa a se lembrar dos seus próprios crimes. Ele pode ver nitidamente o casaco negro da Akatsuki se balançando enquanto olhava para as nuvens vermelhas no céu. Cada membro era capaz de destruir um país sozinho, e essa é a história dos membros da Akatsuki. Um homem de casaco com nuvens vermelhas deixa a caverna que servia de abrigo para o sereno da noite. Com os olhos de Sharingan, Itachi olha para a lua, pensando em Sasuke e em seu falecido amigo que considerava um irmão, Uchiha Shisui. Ele queria que seu irmão o matasse sem remorso e ansiava por aquele dia. Você é o único para quem posso pedir isso. Proteja a vila e o nome Uchiha. Mas ainda levaria algum tempo até essa conclusão chegar. Kisame aparece, perguntando se ele não consegue dormir e que não sabia se Itachi tinha resolvido abandonar a Akatsuki. Não dava para saber se era brincadeira ou se ele falava sério. Kisame dá uma risada e explica que os membros da Akatsuki andam em duplas para vigiarem uns aos outros e evitar traições, assim como Orochimaru tinha feito. Ele continua dizendo que se sente honrado em fazer dupla com Itachi, pois no dia em que ele traísse a Akatsuki, Kisame ficaria encarregado da nobre missão de matar um gênio. Itachi ignora e volta a encarar a lua. O ninja da Vila da Névoa explica que não veio só para jogar conversa fora. Bom, de quem é a vez? Uma neblina densa preencheu a região, e evidentemente era uma técnica ninja da Vila da Névoa. Kisame usa sua espada para se defender das kunais disparadas contra ele e afirma: são os caçadores da névoa. Após ser atingido por uma combinação de Suiton, ele se vê preso numa esfera de água. Vamos levá-lo conosco, um dos ninjas diz. Aparentemente ele era o único alvo. Mas não tem jeito. Kisame engole uma parte da água e vomita ainda mais, fazendo um jutsu que estoura a prisão e inunda o local. Incrédulo, um dos caçadores é picotado pela samirada, e outro morto por um jutsu de tubarão de água. Não tinha como derrotá-lo com as técnicas de sua própria vila. Ele guarda a espada em suas costas, mas é prontamente interrompido por Itachi. São 4 caçadores, não 2. Os 2 novos caçadores, Kiro e Kodaka, não usavam máscaras nem bandanas. Kisame é preso em um dragão de água, ficando preso sem poder fazer selos ou pegar a samirada. Kiro desfaz a técnica, que voa pelos ares e cai como uma chuva. Usando Suiton, ele faz a chuva ficar escura e grudar no corpo de Kisame, enquanto Kodaka, com Raiton, faz pontos de luzes no formato de agulhas atingirem o ninja. Os pontos tocados ficam vermelhos e dormentes, se espalhando pelo corpo e fazendo ele cair de joelhos. Kiro tenta aproveitar a oportunidade para cortar a cabeça de Kisame, mas Itachi aparece como a kunai para salvá-lo.
Kisame afirma que os dois tinham usado água para criar o veneno e as agulhas para inseri-lo em seu corpo. Kodaka, vendo o Uchiha, fica com medo do Sharingan e pede para recuar, pois ele já tinha usado a primeira. Kiro responde dizendo para ele usar logo a segunda, e diz que derrotar Itachi aumentaria o prestígio. Entretanto, Mangekyo Sharingan, Tsukuyomi. Kiro se vê preso no Genjutsu. Depois de 48 horas de afogamento, Kiro já estava derrotado. Não conseguia fazer nada além de gritar e respirar desesperadamente. Os dois ficam desesperados e descobrimos que Kiro é o irmão mais novo de Kodaka. Kodaka bota o irmão nos ombros e desaparece, tentando escapar. Kisame, ainda se recuperando do veneno, diz que aquela não é uma técnica da Vila da Névoa e que nunca tinha visto Suiton e Raiton combinados daquele jeito. Subitamente, Itachi acerta uma kunai no rato que se movia na grama molhada pela água escura. A água entra na ferida do rato, mas ele foge como se nada tivesse acontecido. A suspeita agora é que a técnica do Shiloago fosse apenas uma distração para o jutsu de raio utilizado. Itachi lembra de Kiro gritando para que Kodaka usasse logo a segunda. O segredo devia estar ali. Ele pede para Kisame descansar, pois aquele Tsukuyomi não foi dos mais refinados, e que, caso se recupere, virão atrás de Kisame novamente. Kisame o convida a caçar os irmãos, mas Itachi o convence do contrário, relembrando suas próprias palavras. Quando os dois se conheceram, Kisame tinha dito que tubarões devoram uns aos outros, assim como devoraria Itachi se ele baixasse a guarda. Se lutasse novamente nesse estado, Kisame poderia ser derrotado pelo próprio Itachi. Algumas horas depois, em outro lugar da floresta, os irmãos se escondem no buraco de uma das árvores. Kodaka tenta acalmar o irmão mais novo e é retribuído com palavras de ódio. Ele culpa seu irmão mais velho por ter herdado uma Kekkei Genkai, e não ele. Kiro, essa técnica não foi feita para matar. Cale-se! Se não fosse por ela, eu nem olharia na sua cara. Os dois tinham aceitado a missão de capturar o ninja da névoa para juntar dinheiro, mas Kodaka diz que ele já tem o suficiente e que é melhor levar uma vida tranquila. Mas Kiro insiste na ideia de ser um herói derrotando a dupla da Akatsuki. Depois de xingar mais um pouco o irmão, Kiro dorme e deixa Kodaka triste, admirando a lua. Perdão, Omitsu, Komitsu. Na manhã seguinte, Kisame já estava completamente recuperado do veneno que seria fatal para qualquer ninja comum. Ele diz para irem logo atrás dos irmãos, pois o Tsukuyomi ainda deve estar fazendo efeito. Mas Itachi nega. Segundo ele, tem uma maneira de se recuperar. O poder do amor. Kisame expressa a única reação que poderia naquele momento. Itachi explica que o amor é a emoção que mais tem impacto no ser humano, e que não seria impossível estabilizar o espírito novamente, que foi abalado pelo Tsukuyomi. Os dois têm uma discussão filosófica sobre dor e sentimentos, enquanto Itachi reforça em sua cabeça que ele deve cumprir sua missão como Itachi da Akatsuki, para ser um peão útil à organização e impedir que atacassem a Vila da Folha. Enquanto usa o Sharingan para investigar as redondezas, ele percebe uma abelha venenosa que voa com uma tira fina de papel presa em uma de suas patas. Itachi lembra que na noite anterior tinha visto uma abelha igual àquela caída na lama. Os dois a seguem por algum tempo. Itachi furtivamente corta o papel sem que a abelha perceba. E Kisame vê algo de estranho com o papel. Colocando seu chakra nele, algumas palavras aparecem. Minha amada família, há quanto tempo deixei a vila pelo seu bem? Talvez esta seja a última mensagem que lhes mandarei. Fiquem bem e com saúde. Não importa o quão longe eu esteja. Sempre olharei por vocês. Os dois, vendo a abelha seguindo seu caminho, comparam aquela criatura com os insetos do Zaburami. Mas Itachi descarta a hipótese. Ele deduz que o objetivo dos irmãos era acertar Kisame pela segunda vez e causar uma reação para matá-lo. Fazendo o caminho contrário da abelha, eles seguem em direção aos caçadores. Os irmãos deveriam ter fugido em vez de mandar esta carta. Os ninjas da Akatsuki finalmente encontram o esconderijo dos caçadores e começam a lutar novamente. Kisame mira nas mãos de Kiro com essa mirrada e acerta de raspão, sugando o chakra do oponente. Os irmãos tentam a mesma estratégia da noite anterior, mas isso não funcionaria novamente com ninjas daquele nível. Kisame usa um tubarão de água para engolir a técnica de chuva negra de Kiro, enquanto Itachi se antecipa e usa um Suiton contra a técnica de raio de Kodaka. A substância viscosa prende e imobiliza as abelhas, deixando Kodaka pálido de medo. Itachi decifra as técnicas dos oponentes e os confronta. A chuva tóxica, na verdade, era para diminuir o campo de visão, enquanto o Raiton era usado para aumentar a velocidade das abelhas. 2 ataques seriam suficientes para matar alguém com uma reação alérgica violenta. Os irmãos, desesperados, começam a discutir entre eles. Aquela técnica, originalmente, era apenas para criar uma oportunidade de fuga. Kodaka explica que os dois são descendentes de um clã de apicultores e que essa técnica é passada somente para o primogênito e o segundo filho deve aprender técnicas ninjas para o defender. Mas por que os dois deixaram o clã? Seu clã havia deixado de ser nômade e fundou uma vila, abandonando a tradição das abelhas. E com o tempo passaram a temer esse poder. A história deles não era muito diferente das de Itachi e Kisame. As duplas voltam a se enfrentar, e depois de algumas trocas de golpes,
Itachi cospe uma bola de fogo em Kiro, o irmão mais novo, que não esperava ser atacado por ser justamente quem é responsável por proteger o irmão. Kodaka pula na frente e recebe o golpe em cheio, conseguindo sobreviver ao dano graças às suas abelhas que estavam grudadas em seu corpo. Mas a batalha já estava decidida. Kodaka grita e as abelhas voam. Qual dos dois elas iriam atacar? Nenhum deles. Elas seguem na direção de Kiro e começam a atacá-lo sem parar. Kodaka admite a derrota e diz que gostaria de pelo menos cumprir seu desejo, matar seu irmão mais novo. Por ele que Kodaka tinha se tornado um ninja. Ele não queria matar ninguém, mas se viu obrigado por causa de seu irmão. Mesmo depois de tudo, eu ainda amo você e nossos irmãos. Dizendo isso, ele saca uma kunai, fincando no corpo de Kiro, e logo depois usando a mesma arma para tirar sua própria vida, perfurando seu coração. Vendo aquilo, Itachi se lembra de Sasuke, e começa a questionar se levar seu irmão aos limites do ódio era realmente o caminho certo. Mas essa dúvida logo é eliminada. Ele tingiria o coração de Sasuke com ódio, pois a única forma do clã sobreviver era ficando forte. Lembrando das últimas palavras de Kodaka, ele se pergunta o que diria em seus últimos momentos, mas ele só saberia quando sua morte chegasse. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Semana que vem a parte 2. E se quiser comprar e ler o livro na íntegra, vou deixar aqui na descrição do canal o link. Beleza? Fui!